Alô, meu amigo. Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte da dieta relacionada com diabetes. É um assunto interessante que nós chamamos da hiperglicemia pós-refeição. Cientificamente seria pós-prandial, mas como ninguém sabe o que é prandial, então é pós-refeição. O mecanismo do diabetes está relacionado com alimentos ou atividades que fazem com que o açúcar suba muito logo depois que você come. Então, esse é o assunto de hoje. O primeiro ponto para superar este problema seria o exercício, ou seja, fazer uma caminhada pelo menos por 15 minutos depois de uma refeição. Caminhar depois do jantar também é muito efetivo, de acordo com esse Dr. Di Pietro. Então, chegaram-se à conclusão que quando você faz um exercício leve como caminhar, que pode também lavar a louça, que pode também ser lavar a louça, ou andar ao redor no jardim, ou fazer uma atividade leve, não estamos falando aqui em sair correndo e fazer exercício de levantamento de peso. Estamos falando de uma atividade leve depois da refeição. Tudo isso faz com que o pico de açúcar não ocorra depois que você come. Em termos de alimentos, se sabe que os alimentos que são ricos em fibras diminuem esse pico de açúcar depois da refeição. Então, alimentos com a maior quantidade de vegetais e frutas, a maior quantidade de grãos integrais, feijões e nozes, segundo esse Dr. O'Keefe, atenuam grandemente o aumento súbito da glicose, não só da glicose, mas também dos triglicerídeos e marcadores inflamatórios depois das refeições. Então, nós temos aqui um benefício maior de prevenir o aumento do açúcar. Esse trabalho aqui feito pelo Dr. Mellen comprovou que em pacientes que tinham um problema cardíaco, quando eles mediram por alguns meses a glicose depois das refeições, eles chegaram à conclusão que aqueles que tinham uma glicose mais baixa, aqui no caso menos que 87, como você pode ver aqui, uma glicose com menos de 87, havia uma maior abertura da artéria coronária. O quadro amarelo, o quadro orange e o quadro vermelho significavam aqueles indivíduos que tinham um nível de açúcar maior depois das refeições, mais de 87, de 87 a 106, o cor de laranja seria de 107 a 123 e o vermelho de 124 a 140. Então, nesses pacientes cardíacos, eu fiz aqui uma explicação melhor para você entender. Fiz um desenho usando o material dos meus netos. Mostra, em primeiro lugar, na primeira parte, aí, uma artéria que tem a função que está completamente aberta. Então, o sangue passa perfeitamente ali naquela artéria sem problema. Aqueles indivíduos que têm um problema cardíaco, então é a segunda parte, o segundo desenho aí, eles têm um problema cardíaco de obstrução de uma artéria, e se eles têm uma alimentação que produz um baixo nível de glucose pós-refeição, que é o GPR, eu que botei esse termo aí, glicose pós-refeição. E você vê que, pelo estudo de Mellen, houve uma abertura
dessa artéria nesses pacientes. Se eles controlaram a alimentação, provavelmente a alimentação foi responsável por essa diminuição do efeito coronariano, né? Na verdade, não é uma diminuição, é um aumento do lúmen da parte interna da artéria. No terceiro slide, nós temos também um paciente que teve um problema cardíaco e aí tem uma passagem limitada de sangue. Se esse paciente, o que foi observado, continua tendo uma alimentação que produz um aumento da glicose pós-refeição, o que acontece com esse lúmen? Ficou menor ainda. Então, houve maior obstrução da artéria. Então, isso é um benefício de ter uma alimentação mais rica em frutas e verduras que podem combater ou neutralizar o aumento da glicose pós-refeição. Normalmente, os alimentos que ajudam a proteger esse aumento são as amoras, o chocolate preto, o chá e a romã. E também ajudam a proteger o endotélio vascular contra o estresse oxidativo e o processo inflamatório que é também produzido pelo aumento da glicose depois da refeição. Então, não só há um problema no endotélio, não só há um aumento da glicose circulatória, mas há um aumento de um processo inflamatório, com substâncias inflamatórias sendo depositadas nessas placas arteriais. A canela é uma erva que não contém calorias e pode ser adicionada a uma dieta com alto índice glicêmico e pode ajudar a prevenir o aumento da glicemia após refeição. Então é indicado que a canela seja usada mais e esse é o mecanismo dela para diminuir o açúcar. Nós vamos falar mais sobre a canela quando nós tivermos a palestra sobre as ervas. Aqui então está um trabalho que foi estudado com as amêndoas. Então você pode ver aqui na parte de baixo do gráfico nós temos o tempo. Na parte vertical do gráfico nós temos as medidas de açúcar. Não é uma medida de açúcar que nós estamos acostumados com miligramas por litro, mas é milimols por litro. Então esse nível de açúcar é um pouco menor. É só uma medida de laboratório que é o sistema internacional. Mas o que acontece é o seguinte, você vê aqui uma pessoa que usava o pão, está na curva, é a curva mais... que cor que é essa aí? Seria um bege, sei lá que cor que é essa, um bege. E onde tem esses quadradinhos, então, mostrando que o açúcar sobe mais com o pão, né? Com o pão de trigo. Mais uma razão para usar menos pão de trigo, como eu já falei na outra palestra. E quando a pessoa adiciona a amêndoa junto com o pão, não precisa tirar o pão. Esse é interessante porque eu sempre como pão com uma pasta de amêndoa. Não tem uma hora que eu como pão que não tem amêndoa junto. Então houve uma diminuição deste pico de açúcar aqui nos 30 minutos, nos 45 minutos, em todo o tempo houve essa diminuição, pelo menos nas primeiras 2 horas depois da refeição. Então mostra que as amêndoas são boas para usar junto na alimentação e quem sabe outras nozes vão ter o mesmo efeito e quem sabe até o amendoim. Nessa mesma linha de pensamento foi desenvolvido o que eles chamam de índice glicêmico. Índice glicêmico é nada mais, nada menos do que caracterizar os alimentos que produzem essa curva muito alta depois que a pessoa come, esse pico de glicose. Então, é aconselhável que a pessoa use alimentos que tenham um moderado ou baixo índice glicêmico. Nós vamos voltar ao assunto dos feijões. De uma forma geral, os alimentos que têm menor índice glicêmico e é consistente e é
comum em todas as variedades de feijões são os legumes, são os feijões. Eu costumo dizer que os melhores alimentos para a saúde são 3: os feijões, os legumes e as leguminosas, que na verdade é o mesmo grupo. É uma piada. De vez em quando aparece uma piada. Aqui mostra a curva de tolerância à glicose. Curva de tolerância é o seguinte: no minuto 0, a pessoa recebe uma carga de glicose, né? Talvez 50 miligramas de glicose ou 100 miligramas de glicose, e aí eles medem o valor do sangue, o valor no sangue, e vão medindo esse valor até 4 horas depois de receber essa quantidade de glicose. Quando a pessoa tem diabetes, já começou com 140, né? Então é um sinal já de diabetes. O diagnóstico de diabetes, como nós vimos na primeira ou segunda palestra, é 126. Né? De 100 a 126 é o pré-diabético, não se esqueçam disso. Então o que acontece é que o diabetes já começa alto, mas olha o nível de açúcar que sobe depois de 1 hora, quase 3 vezes o valor de uma pessoa normal. Então, aí que é importante que a pessoa aprenda a usar alimentos que sejam de baixo índice glicêmico. Esse índice é categorizado como baseado nos carboidratos que têm uma habilidade de subir o açúcar muito grande. E, na verdade, é baseado no arroz branco e no açúcar, que são os dois que têm quase o mesmo índice glicêmico. Quais são os fatores que influenciam o índice glicêmico? Nós já vimos que o pão, por exemplo, ele tem um índice glicêmico alto, ele produz uma curva alta, mas se o pão tiver com amêndoas ou esse pão for feito com... hoje existe farinha de amêndoas, não sei se vocês já ouviram falar nessa farinha, mas pode fazer o pão com a farinha de amêndoa, mas eu estou dizendo que se misturar o pão com uma noz, essa mistura vai afetar o índice glicêmico de uma forma positiva. Então depende de como esse alimento, como esse amido é digerido, e se ele for líquido ou se ele for moído, se ele for, às vezes, por exemplo, a aveia, se for a aveia mais grossa, a aveia mais, eles chamam aqui old cut oat, mas significa uma aveia que foi só prensada, ela não foi cortada, ela foi só prensada. Então essa tem um menor índice glicêmico do que a aveia que foi cortada e do que a farinha de aveia. Então, conforme o alimento ele vai ser muito moído, muito fininho, né, o polvilho, então deve ser o que tem o mais alto nível de índice glicêmico. E também depende de quão rapidamente o alimento esvazia, sai do estômago. Existe uma interação do amido com as proteínas, como nós vimos com as castanhas, mas também do amido com gorduras, do açúcar e com as fibras, e todos esses efeitos podem amenizar esse índice glicêmico. Por isso que misturando alimentos que têm alto e baixo nível glicêmico pode ajudar. No caso, a nossa dieta de feijão com arroz é perfeito para isso, porque o arroz é alto índice glicêmico, o feijão é baixo índice glicêmico e eles se contrabalançam o efeito na curva glicêmica. Aqui está uma lista dos alimentos que tem um índice glicêmico alto, que é o da esquerda. Eu não traduzi o high, me passou. High significa alto. Batatas, flocos de milho, sucos, esses sucos que se usam para esportes, aqui a gente chama de Gatorade, não sei se vocês têm esse mesmo nome. Os Cheerios, que são a maioria dos cereais que tem açúcar, porque eles são cheios de açúcar, eles são de alto nível glicêmico, o arroz, o pão de trigo, o milho, passas de uva, mel e banana. Em geral, são aquelas substâncias que ou são muito amilosas ou são muito doces.
Depois, no lado direito, temos os alimentos que têm menor índice glicêmico, que é a lima, da família das laranjas, a lentilha. Pela lista aqui, a lentilha é um dos que tem menor índice glicêmico, né? O leite desnatado, iogurte, maçãs, macarrão, pêssego, laranja, feijões e aveia. Então, escolha alimentos que tenham mais índice glicêmico ou tente misturá-los com os outros, né? Se a sua alimentação é só esse lado aí dos que tem um alto nível glicêmico, a sua curva glicêmica vai ser maior. Aqui uma coisa interessante que foi observada: quando você usa uma alimentação com baixo nível glicêmico, se você come mais feijão ou come mais amêndoas, vai haver uma curva após a refeição que é baixa, mas depois esse nível glicêmico ele se mantém alto quando a pessoa faz exercício. Então, essa é uma vantagem que uma alimentação de baixo nível glicêmico vai ter sobre uma alimentação de alto nível glicêmico. Se você vê essa curva meia cor-de-rosa aí, você vai ver que teve um pique no começo e depois ele baixou, e baixou menos do que a linha amarela, significando que durante o exercício, que a pessoa estava fazendo exercício, depois de uma hora que ela fez da refeição, tinha menos açúcar disponível para o atleta ou para o exercício qualquer que seja. Então, esta é a mensagem de hoje. Ter uma alimentação e fazer um exercício leve após a refeição. Então agora vamos aos comentários. O primeiro comentário é sobre o feijão. Eu gostaria de salientar de novo que se você continua usando arroz e pão, use junto com o feijão. Esse é o meu conselho hoje. E não se esqueça de uma coisa: na verdade, o nosso costume, e em muitos outros países eu observei a mesma coisa. As pessoas usam normalmente um prato cheio de arroz e um pouquinho de feijão por cima, umas colherinhas de feijão por cima. Nós deveríamos reverter esse processo, e isso é uma das coisas que eu tenho pregado ou promovido, de que um prato deveria ser um prato cheio de feijão e um pouquinho de arroz por cima. E se for integral, muito melhor. Com relação a caminhar depois das refeições, e agora como é que fica a cesta? Seria bom dormir logo que come? Na verdade, não é bom. Como nós vimos na experiência tanto dos pacientes cardíacos, como se sabe hoje que dormir depois da comida aumenta a absorção de açúcar, de triglicerídeos e de colesterol. E nós não queremos que isso ocorra. Então, mas não pode dormir durante o dia? Bom, eu não aconselho muito dormir durante o dia, mas acho que a pessoa pode dormir, mas não deveria dormir logo depois que come. É aí que está a diferença. Então, faça uma atividade. Se você tem tempo, se você tem idade, se você tem uma necessidade de dormir mais, porque seu sono à noite não é muito bom, então pode ter esse intervalo para dormir, essa cesta, mas eu estou falando espanhol, mas que não seja logo depois que você come. Então, que você tenha uma atividade e que isso não ocorra na primeira hora depois que você comeu. Alimentos com baixo índice glicêmico, porém alta carga glicêmica. Então, tem alguns alimentos que são de baixo nível glicêmico, como macarrão, sucos de uva, até o sorvete pode ter o baixo índice glicêmico. Então, não quer dizer que agora você vai usar uma quantidade maior desses alimentos, porque eles também têm uma carga de açúcar muito grande. Então, balance. Se o alimento tem muito açúcar e você tem diabetes, é melhor você controlar isso, porque o pico de açúcar vai ocorrer.
E cuidado com as gorduras saturadas, principalmente o queijo e carnes vermelhas, que em geral são de baixo nível glicêmico, mas aí aumentam a produção de ácidos graxos livres, como nós falamos na palestra anterior, que vão aumentar a quantidade e vão diminuir a quantidade ou o efeito da insulina, ou produzir a resistência insulínica na célula. Esses ácidos graxos livres vão bloquear a ação da insulina. Nós já explicamos isso, mas eu só estou reforçando a ideia. Então, terminamos aqui com a parte de alimentação, e eu acho que o mais importante aqui é nós termos a consciência dos alimentos que são saudáveis, principalmente os feijões, de novo, e misturar esses alimentos com a nossa alimentação normal, se for o caso, que nós vamos ter um benefício. Então, obrigado e até a próxima palestra sobre o seminário de prevenção do diabetes. Thank you. Obrigado.